Senhor quer usar cada um de nós. O Senhor quer levantar cada um de nós aqui para fazer grandes coisas. Só que Ele quer que você esteja comprometido com a obra dEle. Para que esse avivamento possa acontecer, assim como o pastor comentou, nós também temos estudado os avivamentos da Rua Azusa, das Ilhas Fiji, da Inglaterra, de tudo aquilo que aconteceu. E o Senhor tem colocado cada vez mais forte no nosso coração que há necessidade de haver um arrependimento, uma busca pela palavra do Senhor e uma vida de oração com Ele. Queridos, para que isso aconteça, e o Senhor Ele tem pressa para que isso possa acontecer no nosso meio. Ele quer usar cada um de nós para que nós possamos fazer grandes coisas aqui nesse lugar. Assim como nós vemos no livro de Atos, aquilo que os discípulos viveram, a igreja primitiva, a gente hoje muitas vezes não tem vivido. A gente vê um milagre acontecer e a gente acha extraordinário, e o Senhor Ele está falando ao nosso coração: eu quero fazer maiores coisas ainda através da vida de vocês, e eu quero viver isso. Quem está disposto a viver isso? Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. E escutando o pastor falar isso, o Senhor ministrou meu coração, e Ele colocou um texto no meu coração que fala muito forte sobre a questão da unidade. O juntos é a unidade de várias comunidades, de várias igrejas, para que o evangelho do Senhor possa se propagar. Quanto tempo na nossa cidade, eu sou de Blumenau, e isso acontecia anos atrás, e fazia tempo que não acontecia mais, e o Senhor tem levantado pessoas, o Senhor tem levantado igrejas, para que isso possa acontecer novamente, e através desse movimento, o avivamento do Senhor chegar nesse lugar. Essa cidade não vai mais ser conhecida como a cidade da cerveja, mas sim a cidade do avivamento. O Vale do Itajaí vai ser conhecido como o lugar do avivamento, o novo avivamento do Senhor acontecer nesse lugar. Jovens sedentos pela palavra de Deus, jovens sedentos para falar do evangelho, jovens sedentos para viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quem quer fazer parte desse avivamento? Aleluia! Eu quero te convidar para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11, dos versos 1 até o 5, até o 6, perdão. Gênesis 11, do 1 ao 6. Esse texto ele é muito interessante, porque aqui a gente conhece um pouco da história da Torre de Babel. Todo mundo já ouviu falar dessa história. E aqui a gente ouve a história de Nimrod. Quem que era Nimrod? Nimrod era um cara que queria perseguir Deus. Ele era um cara que estava totalmente focado em querer perseguir o Senhor. Ele sabia da história do dilúvio. O dilúvio tinha acabado com a terra, ficou só Noé, sua família. E ele disse: cara, nós não vamos mais morrer, Deus não vai mais nos matar, nós vamos construir algo que nós vamos chegar até o céu, e Ele não vai poder nos destruir mais, Ele não vai poder nos espalhar. E Deus, Ele, por causa disso, Ele decidiu descer até a terra. E aqui a gente tem a história, e eu quero compartilhar com vocês esse texto que diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, como uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Aleluia. Queridos, esse texto, ele é precioso. Eu não sei se você já leu esse texto, e eu já li ele algumas vezes, e o versículo 6, as palavras saltaram aos meus olhos. E quando eu estava ali sentado adorando ao Senhor, e o pastor Juan subiu e começou a falar do avivamento, o Senhor me fez lembrar desse texto e falou: é isso que você vai falar essa noite. Para que nós aqui, como juntos, entendamos aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Ele quer nos usar, Ele quer fazer com que nós possamos viver esse avivamento. Só que para isso nós precisamos entender o que é o poder da unidade. O que é o poder de viver em unidade na presença do Senhor. Esse texto ele é fantástico, e eu não sei se você já percebeu, mas é como se fosse um diamante saindo da boca de Deus para as nossas vidas. Deus está falando aqui: se você andar em unidade, casado, eu e minha esposa em unidade, falando a mesma língua, vivendo o mesmo propósito, nada poderá nos impedir. Uma igreja unida, vivendo em propósito, nada poderá nos impedir. Essa unidade de várias igrejas aqui, com o mesmo propósito, essa cidade não vai poder nos parar. O inferno não vai poder nos parar, Satanás não vai poder nos parar, porque a unidade, ela gera propósito. E é diferente de união. União, ela gera dispersão. Isso a gente pode provar com a física. Se você pegar um saco de batata
está todo comprimido lá dentro, com várias batatinhas lá dentro. Se você fizer um corte nele por baixo, o que vai acontecer? Se você vê uma fileira andando de batata uma atrás da outra, é a unidade. Agora, se elas se dispersarem, é a união. E quando você vive em união, quando vira o primeiro vento, quando vira a primeira discussão, quando vira a primeira investida do inimigo, vai haver dispersão. E o Senhor está nos dizendo aqui com esse texto, quando você entende verdadeiramente o propósito da unidade, de viver em unidade com seu esposo, com a sua igreja, com sua família, com as pessoas que estão com você, com o seu sócio na sua empresa, nada vai poder te parar. Unidade gera propósito, querido. E o juntos é um propósito do Senhor. O Senhor tem clamado isso, tem derramado sobre as nossas vidas. Que nós possamos entender que isso que está acontecendo aqui é o início desse movimento. E o Senhor quer usar a mim e quer usar a você, para que essa cidade seja impactada, para que essa região seja impactada. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer um coração disposto. Ele precisa só de um coração disponível para que isso possa acontecer. Quando Ele olhou para José, José tinha um coração disponível. José que decidiu viver o propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando Ele olhou para Abraão, Abraão tinha um coração disponível, que decidiu viver o propósito que Deus tinha com ele. Quando Ele olhou para Noé, Noé tinha um coração disponível. Ele quis viver o propósito que o Senhor tinha para ele. E quando Ele olha para nós, querido, o que Ele tem visto? Ele tem visto o nosso coração disponível. Aquilo que a gente tem cantado aqui, as palavras que têm sido liberadas aqui, tem feito que o nosso coração esteja disponível para o Senhor? Qual tem sido a minha atitude e a sua atitude diante de Deus? Será que a gente quer viver só um movimento, ou será que a gente quer viver como unidade verdadeiramente com o Senhor? Para que cadeias possam ser quebradas, para que pessoas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser tocadas. Nós temos vivido cada vez mais tempos e dias maus, mas o Senhor falou, e eu creio nessa palavra, e Ele vai cumprir. Ele quer derramar um avivamento sobre essa cidade. Ele quer derramar um avivamento sobre a igreja dele. Ele quer derramar um avivamento sobre os jovens dessa nação. E eu quero fazer parte disso, querido. Eu quero viver intensamente aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu tenho certeza que o coração do Senhor se alegra quando você se decide em se posicionar, viver posicionado e alinhado com a presença do Senhor, com a vontade de Deus para cada um de nós. Querido, não deixe que as distrações do mundo te tirem do propósito, te tirem do foco. Ah, Juliano, mas qual que é o meu propósito, qual que é o meu foco? Eu não sei ainda. O teu propósito e o teu foco é adorar o Senhor, a presença dEle. E isso diz lá em Gênesis 1, 26 e 27 também. O Senhor nos criou como imagem e semelhança dEle e nos fez para governar sobre a terra. Governar sobre céu, terra, animais, tudo aquilo que há na terra. Será que nós temos vivido uma vida de governo para honrar e glorificar o nome do Senhor? Que nós possamos entender, querido, essa noite o Senhor preparou para cada um de nós, para que nós possamos viver em unidade, buscando a presença dEle. E assim como eles fizeram aqui no livro de Gênesis, se eles vivessem em unidade, eles nada poderiam mais segurá-los. E que nós possamos entender isso. Quando nós vivemos em unidade, isso gera propósito. E o propósito libera grandes coisas na vida das pessoas que estão à sua volta e na sua vida também. Lá fora tem muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor Jesus. Só que muitas delas ainda não ouviram porque eu e você estamos omitindo a isso. E que nós possamos se posicionar, que essa noite possa ser uma noite de posicionamento. Essa vigília possa ser uma vigília de posicionamento, para que eu e você possa sair daqui cheio da presença de Deus. Quem quer viver isso na presença do Senhor? Eu quero te pedir para que você possa se colocar de pé nesse momento. Nós vamos clamar, nós vamos orar nesse momento, para que o Senhor possa derramar esse avivamento sobre nós, para que o Senhor possa derramar esse avivamento nas cidades aqui de Blumenau, no Vale do Itajaí, e para que as igrejas possam verdadeiramente despertar para aquilo que o Senhor tem a fazer, para que cada um de nós possa entender que o despertar do Senhor começa quando eu coloco o meu coração à disposição. Davi viveu algo extraordinário na presença de Deus. Ele foi lutar com um gigante, um cara pequenininho, de baixa estatura, mas que se colocou como um gigante porque o Senhor estava com ele. E ele não teve medo, ele não deixou o medo tomar conta dele, porque ele sabia quem estava com ele. Quais são os medos que têm te parado, querido? Quais são os medos que têm feito você retroceder? É momento de a gente entregar isso na presença do Senhor. É momento de a gente colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai. Eu quero viver em unidade contigo. Eu quero viver o teu propósito na minha vida. E eu quero fazer diferença onde eu estou inserido, Senhor. Usa-me, Pai, envia-me, Senhor. Assim como aconteceram os milagres em Atos, assim como a igreja primitiva viveu em unidade, eu quero viver isso hoje, Pai. Eu quero viver esses milagres acontecendo, Pai. Eu quero ver o mudo falar, eu quero ver o surdo ouvir, eu quero ver o paralítico andar, Senhor.
Deus, é o teu poder que se manifesta nessa noite, Pai. Deus, toca nos corações aqui, Pai, que chega de apatia, Senhor, chega de ficar, Senhor, estático, Pai. Nós queremos viver o avivamento do Senhor, Pai. Toca nos nossos corações, Deus, em nome de Jesus, Pai. Derrama a tua graça, Senhor. Derrama o teu avivamento sobre cada um aqui essa noite, Pai. Que nós possamos viver, Senhor, o extraordinário do Senhor, Pai. Cumpra o teu poder sobre cada um de nós. Aleluia! Nos olhos eu não